Olá, eu sou Marcelo Paes. Se você chegou nesse vídeo, provavelmente não sabe o que são as opções ou não entende muito bem como elas funcionam. Nos dois casos, fica até o final que eu garanto que você vai entender de uma vez por todas o que são as opções e como elas funcionam. Já peço para vocês, por favor, se inscrevam no canal, clica no sininho para ativar as notificações, dá um gostei se você gostar do vídeo e compartilhe esse vídeo com seus amigos que não sabem o que são opções, para que mais gente entre nesse mercado, a gente tenha mais liquidez e melhore o mercado para todo mundo. Então vamos direto ao assunto, o que são as opções, e eu começo pela explicação técnica, que é a seguinte. As opções são contratos de direitos e obrigações, onde quem compra o contrato, onde quem tem a posse desse contrato, tem o direito de comprar ou vender um ativo até um determinado prazo, por um determinado preço, pagando por isso um valor que é o que a gente chama de prêmio. Essa é uma explicação técnica que eu aprendi com meu amigo Luiz Fernando Rocha, que é o maior especialista de opções do Brasil. Ela é uma explicação completamente correta, porém ela é abstrata e é um pouco difícil de entender esse conceito. Então, para explicar para vocês o que são as opções de uma forma diferente, eu vou contar para vocês duas histórias pessoais, histórias que eu passei na minha vida, que envolvem opções e fora do mercado financeiro, envolvem opções no dia a dia, no que a gente tem no nosso dia a dia. Então, antes de contar as duas histórias que eu tenho para contar para vocês, eu vou começar explicando dois conceitos importantes. O primeiro é que as opções são derivativos, logo elas são contratos, são derivados de algum ativo. Elas não existem sozinhas. A opção, por ser um contrato que deriva de um ativo, ela não existe sozinha. Ela precisa de um ativo, que é o ativo objeto, que é o ativo que vai ser negociado ou que vai sofrer a ação do que está combinado no contrato. A segunda coisa importante é que existem dois tipos de opções: as opções de compra, as calls, e as opções de venda, as puts. São esses dois tipos. Eu vou explicar os dois tipos para vocês. E vou começar pelas opções de compra, as calls. E a primeira história que eu vou contar para vocês, que é relacionada às opções de compra, as calls, é uma história que se passou em 2018. Eu tinha um carro que era um Peugeot 408 Turbo preto. Era um carro que eu adorava, ele era um carro super potente, super confortável. Porém, ele era um Peugeot. E todo mundo que está me ouvindo agora, que já teve um Peugeot, sabe a dor de cabeça que é ter um Peugeot, porque ele é um carro que dá bastante defeito e os defeitos são caros para arrumar. Ele dá muita manutenção e a manutenção é cara. Logo, eu queria, depois de um tempo de ter tido muitos prejuízos, eu queria vender o carro e anunciei ele abaixo do preço de valor de mercado. Anunciei ele num preço bem baixo e por conta disso eu tive bastante procura. Bastante pessoas me ligaram querendo comprar o carro. Mostrei para um, mostrei para outro. Comecei numa segunda-feira. Durante a semana toda eu tive alguns contatos. Não saiu o negócio. Na quinta-feira, especificamente, eu combinei com uma pessoa de mostrar no sábado o carro. Ele viria de outra cidade para ver o carro. Só que aí me liga uma pessoa de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, uma cidade que ficava a 1.300 quilômetros de Ribeirão Preto. E o Giovanni, de Santo Ângelo, que me ligou, disse o seguinte: Marcelo, eu gostei muito do seu carro, eu estou procurando faz tempo um Peugeot 408 Turbo igual ao seu, principalmente preto, era a cor que eu queria, e o seu está em ótimas condições pelo que eu estou vendo nas fotos, eu não estou achando carros tão bons assim, e eu quero ficar com o seu carro. Só que eu só consigo chegar aí na segunda-feira, estávamos na quinta-feira, ele falou assim, eu só consigo chegar na segunda, talvez na terça, porque eu tenho que viajar para uma outra cidade, arrumar uma passagem de avião, pegar o avião para São Paulo pegar de alguma forma ir até Ribeirão de carro. E aí, por conta dessa dificuldade, poderia ser que ele não chegasse em Ribeirão antes de terça-feira. E eu poderia perder o negócio com outro cara que eu tinha combinado no final de semana. Aí eu disse pra ele, tudo bem, Giovanni, então eu reservo o carro pra você, se você me garante que você vai vir pra Ribeirão, eu te reservo o carro, só que pra eu não correr o risco de perder por conta de não conseguir vender o carro pra outra pessoa no sábado, você vai me depositar R$ 500. E aí eu te garanto a compra do carro pelo preço que a gente combinou até na terça-feira. Ah, tudo deu certo, ele chegou na segunda-feira, fechamos o negócio, ele levou o carro e tudo deu certo. E o que, que isso tem a ver com as opções de compra? O que a gente fez, pessoal, foi um contrato verbal por telefone, aonde eu combinei com ele que ele tinha o direito de comprar meu carro por um determinado preço até a terça-feira e pagando por isso o valor que era os R$ 500 que a gente combinou que era o prêmio. Ou seja, eu vendi para ele uma opção de compra, ele comprou uma call de mim, uma call que se referenciava ao ativo objeto que era meu carro. E aí, então vejam que as opções de compra, as calls, são exatamente isso. Simples assim, não tem segredo. A diferença só entre o exemplo e o mercado de ações é que aqui nesse caso o meu ativo objeto era um carro, no mercado de ações são as ações. E aí nos próximos vídeos eu vou contar para vocês detalhes técnicos de como funciona no mercado financeiro. E aí a gente vai juntar esses conceitos todos. Mas isso era
no caso foi uma opção de compra que eu passei uma situação na minha vida. Isso a gente chama de sinal. Se você já tentou comprar um apartamento e queria reservar o apartamento por alguns dias até que você resolvesse os problemas contratuais, por exemplo, você dá um sinal, que é isso que o Giovanni fez comigo. Ele me deu um sinal, a gente chama de sinal isso no dia a dia, mas na verdade isso é uma opção de compra. O segundo exemplo, indo agora para as puts, as opções de venda, eu vou contar uma outra história que aconteceu comigo. Essa história é a seguinte: eu tinha, de novo, um carro, vou contar a história de outro carro que eu passei. Eu tinha um carro que era um Polo Sedã, isso era 2007, eu estava morando em São Paulo, eu era solteiro, e todo final de semana eu vinha para Ribeirão de carro. Num determinado final de semana eu não vim para Ribeirão, combinei com amigos de jantar lá em São Paulo, numa pizzaria, saí com o carro e no meio do caminho eu me perdi. E ao me perder, eu parei numa rua para olhar o nome da rua, desci do carro, abri a porta do carro para descer e olhar o nome da rua e estava falando no celular, eu não percebi, veio um assaltante, a mão armada, e me roubou o carro. Essa é uma história traumatizante, porém ela tem dois fatos que decorreram dela, que são importantes. Primeiro, para a gente conhecer a história das opções, e se você ficar até o final, eu vou contar uma história pessoal minha que é muito legal. O primeiro fato é o seguinte: como eu tinha seguro do meu carro, né, meu carro era segurado, eu não tive problemas, eu recebi o valor integral do que eu tinha combinado com a seguradora e a seguradora me pagou sobre esse assalto. E como é que funciona um seguro de carro? Então, o seguro de carro, você compra um contrato de uma seguradora, você paga um prêmio e esse prêmio te dá o direito de vender seu carro para a seguradora até o prazo de vencimento do seguro por um preço combinado, normalmente a tabela FIP, né? Então, vejam que é a mesma explicação lá do comecinho, a explicação técnica, contrato de direitos e obrigações, onde quem tem o direito pode comprar ou vender um ativo por um determinado preço, até um determinado prazo, pagando um prêmio. Um seguro, eu paguei um prêmio e tinha o direito de vender meu carro para a seguradora. Quando você tem o direito de vender seu carro para a seguradora? Quando o seu carro perde valor muito rápido. Por exemplo, quando você bate o carro, se você bate tem uma perda total, o teu carro perde valor. Ele valia 40 mil, ele vale agora 5 mil reais, que é o preço da lata para o ferro velho, por exemplo, se você teve uma perda total. E a outra situação é quando você é assaltado. Se alguém te rouba seu carro, você não tem mais a posse do carro, logo ele para você deixa de ter valor, né? Ele passa a ter valor zero, porque você não consegue mais vender esse bem, logo ele tem valor zero, e se ele tem valor zero, você tem o direito de vender ele para a seguradora, porque ele perdeu o valor muito rápido. Isso é nada mais nada menos do que uma opção de venda no mercado financeiro, né? No caso, quando você faz um seguro, seja da sua casa, seja do seu carro, esse seguro te protege de uma queda grande dos preços do seu ativo, onde você perderia seu ativo, perderia esse dinheiro, a seguradora vai lá e te paga. Isso é uma opção de venda, pessoal, é exatamente e simplesmente assim como é no mercado de ações. A diferença é que no mercado de ações é uma ação que, se ela perder valor muito rápido, você tem direito de vender aquela ação pelo determinado preço que você comprou o seu seguro, que é uma opção de venda, que é uma put. Então, pessoal, esses são os dois exemplos que explicam de forma muito simples o que são as opções de compra e o que são as opções de venda. Vou pedir de novo para vocês, se inscrevam no canal, clica no sininho para ativar as notificações e dá o gostei se você gostou dessa explicação. E aí, por último, para a gente terminar esse vídeo, como eu disse para vocês, eu ia contar uma história pessoal que tinha decorrido desse assalto que eu passei lá em São Paulo. Por conta do assalto, eu fiquei sem carro por um mês. Eu sempre gostei muito de dirigir e todo final de semana eu voltava para Ribeirão. Eu morava em São Paulo, eu voltava para Ribeirão no final de semana para passear, para encontrar com meus pais e outros amigos que eu tinha na cidade. E por conta do assalto eu fiquei sem carro por um mês e eu não podia ir com o meu carro dirigindo até Ribeirão. Normalmente eu ia, dava carona para alguns amigos que estudavam na faculdade comigo e tudo mais. E eu acabei, por conta desse assalto, eu não pude ir para Ribeirão por um mês. Num determinado final de semana, meu pai me ligou, falou: você precisa vir para Ribeirão, você precisa vir resolver um problema. E aí eu peguei uma carona com um amigo meu que se chama Estevão, estudou comigo na faculdade. E nessa carona eu conheci a Marina. A Marina, que 2 anos depois veio a se casar comigo, e ela é mãe dos meus 2 filhos. A gente formou uma família linda, e tudo isso decorrente desse assalto que eu passei lá em São Paulo. Se eu não tivesse sido assaltado, eu jamais estaria nessa carona onde eu a conheci. E provavelmente eu não teria a família que eu tenho hoje. A minha vida poderia ser totalmente diferente do que ela é agora. Então nem sempre as situações ruins
são apenas ruins, elas podem trazer coisas boas. E eu acho que a gente tem que olhar sempre a vida dessa forma. Quando uma coisa ruim acontece, pode ser que seja uma oportunidade da gente ter uma porta vai se abrir pra gente ter novas coisas boas na vida. Então era isso, pessoal. O recado que eu tinha que passar para vocês era esse. No próximo vídeo eu vou falar já no OpLab, eu vou abrir o OpLab e vou mostrar para vocês as informações técnicas das opções, como identificar como é a nomenclatura, como identificar preço, como identificar o strike, como identificar o prazo de vencimento. E aí isso tudo começa a ficar mais claro dentro do mercado de ações, dentro do mercado financeiro. Por hoje é isso mesmo, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Um abraço e tudo de bom para vocês.